Quando pensamos em perigos mortais, nossa imaginação corre solta. Voamos para florestas densas e oceanos profundos. Pensamos em predadores com dentes afiados e venenos potentes. E, invariavelmente, as cobras deslizam para o topo dessa lista de medos. Elas são a personificação de um perigo antigo e instintivo. Um medo que a cultura popular e as manchetes sensacionalistas fazem questão de alimentar. Temos medo porque elas são assustadoras, porque representam o desconhecido e o incontrolável. Mas a verdade é desconfortável e muito mais próxima do que imaginamos. A verdade é que o verdadeiro perigo não se esconde na selva, esperando para dar o bote. Ele já vive conosco. Situações absolutamente comuns, objetos que fazem parte do nosso dia a dia, matam ordens de magnitude a mais pessoas do que todos os animais selvagens somados. Estamos falando de acidentes que acontecem nos lugares que consideramos mais seguros no mundo, nossas próprias casas. E o problema fundamental é que ninguém tem medo delas. Não sentimos o mesmo arrepio na espinha ao ver uma escada que sentimos ao ver uma serpente. A familiaridade gera uma perigosa sensação de segurança. Vivemos lado a lado com esses assassinos silenciosos, itens que parecem inofensivos, mas que carregam um potencial letal. Nós os convidamos para nossas casas, os instalamos em nossos banheiros, cozinhas e quartos, e, por estarmos tão acostumados com sua presença, nem sequer pensamos duas vezes sobre os riscos que representam. Esse paradoxo é o pano de fundo de todo este episódio. Vamos desvendar como nossa percepção de risco é falha e por que os perigos mais comuns são os mais ignorados. O que realmente ameaça nossas vidas e a vida de quem amamos não é o predador exótico que vemos nos documentários. A maior ameaça mora na rotina, na distração, no hábito. Mora dentro das nossas paredes, não na selva. O ser humano avalia risco de forma emocional, não estatística. Tememos o que é raro e chamativo. Ignoramos o que é comum e cotidiano. Subestimamos riscos repetidos. O perigo que mata mais não é o mais assustador, é o mais banal. Esses exemplos estão por toda parte, todos os dias. Tememos o raro, dramático e visualmente impactante, enquanto ignoramos aquilo que já ficou invisível. Essa desconexão tem consequências reais. Focamos no improvável e ficamos vulneráveis ao provável. Vamos recalibrar nosso senso de risco. Afogamento não acontece só em praias ou rios. Ele ocorre em banheiras, piscinas residenciais, caixas d'água, baldes e tanques. É silencioso. Acontece em poucos minutos. Afeta principalmente crianças e idosos. Muitos casos ocorrem porque o responsável se distraiu por um minuto, não havia proteção adequada, subestimou-se o risco. Afogamento não grita, ele simplesmente acontece. Barreiras e vigilância constante salvam vidas. Nunca deixe uma criança sozinha perto de água. Quedas são uma das principais causas de morte acidental no mundo. Elas acontecem em escadas, em banheiros, ao subir em cadeiras ou bancos, em calçadas irregulares. O problema não é a altura, é o impacto. Traumatismo craniano, hemorragias internas, fraturas fatais em idosos. Não é preciso cair de um prédio. Às vezes, cair da própria altura é suficiente. Perigos banais. Risco real. Instale corrimãos e garanta boa iluminação. Use superfícies antiderrapantes. Use um banquinho adequado. Não suba em cadeiras instáveis. Transforme a rotina em aliada, não em armadilha. Remédios salvam vidas, mas também matam, quando usados incorretamente. Dosagem errada, mistura de medicamentos, automedicação, uso infantil acidental, analgésicos, antitérmicos, sedativos, antidepressivos. Uma dose extra pode danificar o fígado. Combinações podem deprimir a respiração. Para crianças, pílulas parecem doces, e isso é perigoso. O que está na sua gaveta pode ser mais perigoso que um animal selvagem.
Relatórios mostram analgésicos entre as exposições mais comuns. Siga a bula. Não misture sem orientação. Tranque e mantenha fora do alcance. Descarte vencidos. Respeite o poder dos medicamentos. A desidratação é uma condição que raramente associamos a um perigo mortal. Pensamos em acidentes dramáticos, em doenças súbitas. Mas a verdade é que a falta de água, um problema aparentemente simples, pode ser uma assassina silenciosa e implacável. Ela não anuncia a sua chegada com alarde. Instala-se discretamente, minando as fundações da nossa saúde até que seja tarde demais. Quando o corpo perde mais fluidos do que ingere, o volume de sangue diminui. O coração precisa de trabalhar mais para bombear um sangue mais espesso, o que leva a uma perigosa queda de pressão. O cérebro, privado de oxigênio e fluxo sanguíneo adequados, entra em estado de confusão mental. Os rins, desesperados por conservar a água, reduzem a produção de urina, acumulando toxinas. Se este processo não for revertido, o resultado é a falência múltipla de órgãos. Esta ameaça é especialmente grave para os mais vulneráveis. As crianças têm uma maior proporção de água corporal e um metabolismo mais rápido. Os idosos, por sua vez, perdem a sensibilidade à sede e a sua capacidade renal de conservar água diminui. Pessoas doentes, com febre, vômitos ou diarreia, perdem fluidos e eletrólitos a um ritmo alarmante. E em ambientes quentes ou durante ondas de calor, qualquer pessoa está em risco, pois o suor excessivo pode levar à desidratação rapidamente. Muitos casos fatais ocorrem não por falta de acesso à água, mas porque a sede foi ignorada ou mal interpretada. Os primeiros sinais são súbitos e facilmente subestimados no corre-corre do dia a dia. Quando a ajuda é finalmente procurada, o corpo já pode estar num estado de colapso iminente. É crucial reconhecer a progressão dos sinais. Começa com sede, boca seca e urina escura. Depois, evolui para cansaço, tontura, dores de cabeça e batimentos cardíacos acelerados. A pele perde a elasticidade. Nos estágios mais graves, surgem a confusão, a irritabilidade, os olhos encovados e, por fim, a perda de consciência. O corpo não para de uma vez. Ele vai desligando, sistema por sistema, numa tentativa desesperada de proteger as funções vitais. É uma rendição silenciosa. A prevenção é simples, mas exige vigilância. Beba água e outros líquidos regularmente, mesmo sem sentir sede. Em caso de doença ou exercício intenso, reponha eletrólitos com bebidas desportivas ou soro de reidratação oral. Ofereça líquidos constantemente a crianças e idosos e incentive o consumo de alimentos ricos em água, como frutas e vegetais. A água é o elemento mais fundamental para a vida. A sua ausência não causa uma morte espetacular, mas uma despedida lenta e silenciosa. Não subestime o seu poder. Chegou o momento da comparação direta. Vamos colocar lado a lado o medo que sentimos e o risco que de fato corremos. De um lado, um temor ancestral, gravado em nosso instinto. Do outro, os perigos silenciosos que tecem o nosso dia a dia. Em muitos países, as mortes por picadas de cobras são eventos estatisticamente raros. Embora o medo seja imenso e justificado pela potência de seu veneno, a probabilidade de um encontro fatal é surpreendentemente baixa para a maioria da população mundial. Agora, olhemos para dentro de casa. Mortes por afogamento doméstico, especialmente de crianças em banheiras, piscinas ou até baldes, são tragicamente mais frequentes do que imaginamos. Um momento de distração pode ter consequências permanentes. E as quedas? Dentro de nossas próprias casas, um tapete solto ou um piso escorregadio pode ser fatal. Quedas, especialmente entre os idosos, matam milhares de pessoas todos os anos, superando em muito as fatalidades causadas por animais selvagens.
A intoxicação acidental por medicamentos é outra ameaça oculta. Um erro de dosagem, um remédio ao alcance de uma criança. Os números mostram que esses acidentes superam, e muito, os ataques de todos os animais peçonhentos somados. E a desidratação? Um perigo silencioso, frequentemente subestimado nas estatísticas de saúde pública. A falta de ingestão adequada de água, especialmente durante ondas de calor ou doenças, contribui para uma série de complicações fatais. O padrão torna-se inegavelmente claro. As cobras nos assustam, mas são as situações comuns que mais matam. Nossa percepção de risco é moldada pelo espetacular, não pelo provável. O medo popular, alimentado pela cultura e pelo instinto, aponta para o monstro no escuro. Mas os números, frios e objetivos, contam uma história completamente diferente. Uma história sobre os perigos que ignoramos por estarem perto demais. Procuramos monstros à espreita na selva, mas tropeçamos nos perigos reais que habitam nossos lares e rotinas. Pense nisso. O banho sem supervisão, o armário de remédios destrancado, a água que esquecemos de beber. São esses os verdadeiros predadores do nosso tempo. O contraste entre o que tememos e o que nos ameaça não poderia ser mais nítido. Nossa energia é gasta evitando o perigo errado. Está na hora de recalibrar nossa atenção. É hora de ajustar nosso foco do extraordinário para o ordinário. Pois é no cotidiano que a verdadeira prevenção salva vidas. O perigo real não rasteja, não morde, não aparece em manchetes sensacionalistas. Ele mora na rotina, no excesso de confiança, na falta de atenção. Entender risco não é viver com medo, é viver com consciência. Essa foi a série As Coisas Mais Perigosas que Parecem Inofensivas. Porque o que mais mata, raramente parece perigoso. Viva com consciência. Proteja quem você ama.